Olá, caros alunos e caras alunas. Sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. O meu nome é Miguel Garcia, professor da disciplina Ciências da Terra e da Vida, CTV, 8º ano. Como sabem, estamos a viver um momento muito difícil da nossa história em Cabo Verde, por causa da pandemia da coronavírus. Por isso, devemos seguir todas as recomendações do Ministério da Saúde. Lavar sempre as mãos com água e sabão, usar máscaras, manter o distanciamento social. Da mesma forma, também vamos conhecer os objetivos que traçamos para esta aula. E o primeiro objetivo da nossa aula é definir o smog. Também vamos ver os tipos de smog e vamos fazer também a diferença entre o smog fotoquímico do smog industrial. Também vamos ver as causas e consequências do smog. E da mesma forma, para finalizar, vamos traçar e indicar também algumas medidas para evitar o smog. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, vamos fazer a recapitulação da aula anterior. Prestem atenção. Na aula anterior, nós tínhamos visto o seguinte conceito. Abordamos o conceito de efeito de estufa e do aquecimento global. Apresentamos os gases do efeito de estufa e destacamos os gases mais poluentes. Explicamos também como se ocorre o efeito de estufa e o aquecimento global. Também indicamos as causas e consequências do aquecimento global. Se caso encontrarem alguma dúvida, podem contar com o vosso professor das aulas presenciais. De seguida, vamos agora entrar no sumário da nossa aula de hoje. E para isso, vamos definir o nosso sumário. O smog. O termo smog deriva da junção das palavras inglesas smoke, que significa fumaça, e fog, que significa neblina, e é um termo usado para descrever a poluição do ar visível. Também, o smog é um tipo de poluição atmosférica derivado de emissão de veículos de combustão interna, como, por exemplo, os automóveis, e fumos industriais que reagem na atmosfera com a luz solar para formar poluentes. Ainda, o smog resulta da combustão de grandes quantidades de carvão que produz uma mistura de fumo, dióxido de enxofre e outros compostos. Como podem ver, o smog surgiu, da junção de duas palavras, mas também é derivada de poluentes produzidos pelos veículos automóveis e também pelas indústrias. Agora, meninos e meninas, quem utiliza essas atividades, ou quem trabalha nessas atividades, nos veículos automóveis e nos transportes? Sabem quem são essas pessoas? Claro, somos nós, os seres humanos, que usam os transportes, principalmente os automóveis, e também que trabalham nas indústrias, não é? São desses trabalhos, ou dessas atividades, que produzem os gases poluentes que formam o smog, que produzem ou que provocam o smog. Por isso, temos que ter muita atenção e muita cautela. Embora é muito bom ter um automóvel, não é? Claro, ajuda muito, não é? Mas também, às vezes, estamos a usar os automóveis de uma forma irresponsável, não é? Porque sem necessidade, às vezes, podemos dizer assim, não é? Mas, de qualquer forma, vamos ter algumas medidas para ver se conseguimos parar um pouco, não é? Ou então, pelo menos, reduzir a emissão desses gases. Da mesma forma, na indústria também. Claro, é o lugar onde nós podemos ganhar o nosso ganha-pão, também produzir alguns produtos que nós usamos. De qualquer forma, vamos ter muita atenção também em realizar essas atividades, porque estamos a poluir um ar muito importante para a vida na Terra. Sabem quais são esses gases? Claro que sim, eu sei. O oxigênio.
a poluição do ar é a poluição do oxigênio, o ar que nós respiramos. Por isso, temos de ter muita atenção. Continuando ainda a falar do smog, vamos ver de seguida os tipos de smog. O smog pode ser de dois tipos. Smog fotoquímico e 2, smog industrial urbano ou ácido. O smog fotoquímico ocorre na presença da luz, provém da queima incompleta de combustíveis fósseis e das emissões dos veículos automóveis e é comum nos dias muito quentes e secos. Na sua composição ainda, podem ser encontrados poluentes primários como monóxido de carbono, dióxido de enxofre e azoto, e poluentes secundários como o ozono. E o smog industrial, urbano ou ácido ocorre principalmente nas cidades, isto é, nas grandes cidades, e no inverno, e é composto por uma mistura de fumaça, cinzas, dióxido de enxofre e ácido sulfúrico, entre outros compostos nocivos à saúde. Continuando ainda a falar dos tipos de smog, agora vamos ver a diferença entre o smog fotoquímico e do smog industrial. Diferença entre o smog fotoquímico e smog industrial urbano ou ácido. O smog fotoquímico ocorre no verão, enquanto que o smog industrial ou urbano ocorre no inverno e principalmente nas grandes cidades. O smog fotoquímico necessita da luz solar para se formar, provém da queima incompleta de combustíveis fósseis, enquanto que o smog industrial ou urbano é composto por misturas de fumaça, cinzas, dióxido de enxofre e ácido sulfúrico e entre outros compostos nocivos à saúde. Então, meninos, estão a gostar da aula? Estão a acompanhar com atenção? Muito bem, também isto está no vosso livro, podem ver no vosso livro, não é? Abrem o vosso livro e acompanhem as aulas. Vamos lá continuar então a falar ainda do smog. Continuando ainda a falar do smog, agora vamos conhecer as causas do smog. O que é que provoca, o que originou o smog? Emissão de gases pelos veículos de combustão interna, como por exemplo, temos ali uma imagem que nos mostra um automóvel que está a emitir os gases para a atmosfera, não é? Claro, já tínhamos falado anteriormente, não é? Que é muito bom ter um automóvel, porque nos ajuda bastante no nosso dia a dia, mas prejudica o nosso ar atmosférico. Também a combustão de grandes quantidades de carvão. Isto porque o aumento da população, também o aumento das cidades, não é? Todas as atividades então realizadas pelos seres humanos também produz grande quantidade de gases poluentes, não é? De seguida temos as atividades industriais, com emissão de grandes quantidades de fumo pelas indústrias. Tudo isso provocam o smog, causam o smog. Também, da mesma forma, vamos continuar a ver as consequências do smog. Vamos lá reparar e prestem atenção. Este tipo de poluição do ar pode ser prejudicial à saúde das pessoas e pode, como podemos ver ali na imagem, agravar doenças respiratórias, como, por exemplo, asma, que em crioulo nós chamamos de peito fechado, não é? Também provoca ainda, ou aliás, afeta os pulmões, não é? Se repararmos para a imagem dos pulmões, uma parte está em condição, está para ser com um formato mais tranquilo, mas a outra parte não. Isto por quê? Porque o smog prejudica a função primordial do pulmão, que é oxigenar o sangue, não é? Ou então purificar o sangue e libertar o dióxido de carbono. Mas com a poluição do ar, já o pulmão deixa de fazer a função importante que ela ou ele tem. Continuando ainda com as consequências, podemos ver que o smog provoca tosse. Podemos ver ali na imagem, né, uma pessoa que está a sofrer, não é, com a tosse. Continuando ainda a ver as consequências do smog, podemos ver ali pelas imagens. Esta pessoa, não é, como é que está? Tem os olhos, não é? Não está como um olho normal, não é? Então, um olho irritado, quer dizer que o smog também causa irritação nos olhos, mas não é somente nos olhos, também o smog
prejudica as plantas e os animais. Se prestarem atenção na imagem que temos, a planta não está a aparecer como uma planta, não é? Porque uma planta completa, já sabemos como é que é, já estudamos isso, não é? Então, o que é que a planta não possui? A planta que está na imagem não possui as suas folhas, não é? As suas folhas que são muito importantes pela beleza, não é? Da natureza e mesmo da planta. Também prejudica os animais, porque são das plantas que os animais utilizam como alimento, mas também prejudica, consequentemente, prejudica os seres humanos, não é? Porque também as plantas dão-nos alimentos, muito importante para a nossa sobrevivência. Por isso, não é somente os animais, nem somente as plantas que ficam prejudicados com isso, mas também próprio nós, os seres humanos. Agora, vamos lá, meninos, estão a gostar? Estão a acompanhar com atenção? Então, vamos lá continuar ainda a falar do smog. Continuando ainda com o smog, agora vamos traçar ou indicar, não é, algumas medidas ou mobilidades sustentáveis para reduzir a emissão de poluentes atmosféricos. E quais são essas medidas? Querem avançar alguma medida? Alguém quer apostar ou tentar indicar algumas medidas? Vamos lá. Vamos dizer em voz alta. Muito bem. Agora vamos conferir se está correto. Vamos prestar atenção na tela. Aumentar as áreas verdes. Se repararmos ali na imagem, temos ali uma imagem muito bonita por causa das áreas verdes. Mas as áreas verdes também podem ser criadas na nossa habitação, meninos, não é? Fazer um pequeno horto em casa, na escola, qualquer que seja o lugar onde nós estivemos, podemos criar áreas verdes. Por exemplo, podemos tomar exemplo das autoridades que estão a criar áreas verdes para todo o município, não é? Isso é um bom exemplo, uma boa medida. Continuando ainda a falar das medidas, temos ali o uso de transportes públicos. Claro, já tínhamos visto que o uso de automóveis prejudica bastante o nosso ar. Então, se usamos os transportes públicos, já estamos a diminuir a emissão dos gases poluentes. Estamos a poupar o nosso ar. Continuando ainda com as medidas, podemos ver ali pelas imagens, temos ali um veículo ou um automóvel muito antigo, não é? Então, esses automóveis ainda são muito prejudiciais, não é? Então, o que temos que fazer? É retirar esses veículos antigos de circulação. Mas também não é somente isso, não é? Podemos ainda continuar. Reduzir as queimadas a céu aberto. Se repararem pela imagem, temos ali a queimada do lixo a céu aberto. Isso prejudica não só o nosso ar atmosférico, como também o ambiente, porque pode também acabar com as espécies daquela região, não é? Assim como está a ser feita. E é uma atitude não correta, não é? Por isso temos de ter muito cuidado com essa prática. De seguida, vamos ver algumas atividades para podermos entender melhor a nossa aula, não é? Então, vamos prestar atenção no exercício que vem a seguir. De seguida, vamos realizar um pequeno exercício para ver se conseguiram entender o que nós falamos sobre o smog. Por isso, prestem atenção no exercício. O exercício diz o seguinte: classifica as seguintes afirmações como verdadeiras, V, ou falsas, F, conforme o caso. A linha A. O smog não é um tipo de poluição atmosférica. A linha B. O smog fotoquímico ocorre na presença da luz solar. A linha C. O smog industrial ou urbano ocorre no verão. A linha D. Para reduzir a emissão de poluentes, deve-se aumentar as áreas verdes. A linha E e última linha, retirar os veículos velhos de circulação reduz a emissão de gases poluentes. Agora, vou deixar-vos com um tempinho para pensarem no que ouviram durante a nossa aula e responderam as
questões, colocando verdadeiras nas afirmações verdadeiras e falsas nas falsas. De seguida vamos conferir os resultados, porque também vou ajudar-vos com a realização. A linha A. O smog não é um tipo de poluição atmosférica. Como é que colocaram ali? Então vamos lá conferir também na tela. Falsa. Claro. Tínhamos visto, não é, que o smog é um tipo de poluição atmosférica, não é? Que ocorre através da emissão de gases poluentes para a atmosfera. Gases que são devolvidos para a atmosfera através dos veículos automóveis e da emissão de gases poluentes das indústrias. A linha B, o smog fotoquímico ocorre na presença da luz solar. Verdadeiro ou falso? Como é que colocaram? Vamos lá conferir também na tela. O smog fotoquímico ocorre na presença da luz solar. Verdadeira. Colocaram assim? Conseguiram acertar? Muito bem, vamos continuar com a linha C. O smog industrial ou urbano ocorre no verão. Como é que colocaram? Verdadeira ou falsa? Já tínhamos visto na diferença entre o smog fotoquímico e industrial, não é? Então vamos lá conferir se conseguiram. Falsa. Claro que sim. Na diferença, já tínhamos visto que o smog fotoquímico é que ocorre no verão. O industrial ocorre no inverno e nas cidades, isto é, grandes cidades. Continuando ainda com a nossa correção, vamos passar para a linha D, que diz, para reduzir a emissão de poluentes, deve-se aumentar as áreas verdes. Como é que colocaram? Isso está muito claro, não é? Aumentar as áreas verdes, quer dizer, fazer a plantação de muitas árvores, não é? Isso estamos a fazer também, criar um horto escolar ou então um horto em casa. Verdadeira ou falsa? Claro, verdadeira. E a linha E, a última linha, que diz o seguinte: retirar os veículos velhos de circulação reduz a emissão de gases poluentes. O que é que colocaram? Verdadeira ou falsa? Muito bem, vamos lá conferir então. Verdadeira. Conseguiram acertar todas as linhas? Muito bem, então estão de parabéns. Claro que vimos que os veículos antigos também emitem grande quantidade de gases para a atmosfera, não é? Agora vou deixar um pequeno exercício para praticarem em casa. E o nosso trabalho de casa é o seguinte: indicar a diferença entre o smog fotoquímico e o smog industrial. A principal diferença. E para finalizar a nossa aula de hoje, vamos relembrar o que nós vimos durante a nossa aula, não é? Alguém está a lembrar? Claro, definimos o smog, não é? Também indicamos os tipos de smog, vimos a diferença entre o smog fotoquímico e o smog industrial, indicamos também as causas do smog, da mesma forma apresentamos as consequências do smog e, por último, traçamos ou indicamos algumas medidas sustentáveis para reduzir a emissão de gases poluentes
para a atmosfera. Muito obrigado. Estamos no final de mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Obrigado pela vossa atenção e participação. Até o próximo programa.